Olá, gente, tudo bem? Olha, nós aqui, abrindo esse canal de comunicação, esse podcast que a Jeová Rafá vai ter aqui, vão ser vários assuntos, e eu estou muito feliz, porque nós temos hoje uma grande parceria, um grande talento, que é esse casal que está conosco, que é o Riscliff e a Jéssica, que vão estar conosco aqui. Eu tenho certeza que é o primeiro aí de centenas de muitos assuntos, muita informação, muito esclarecimento através desse canal, A igreja, através de um podcast, vai estar atingindo muitas vidas. E eu estou muito feliz porque hoje nós vamos estar conversando sobre o Setembro Amarelo. O setembro está terminando, mas, porém, os cuidados começam. E aí eu queria fazer já um convite para vocês, que esse final de semana agora, mamãe e papai de pré-adolescentes, de juniores e adolescentes, nós vamos ter uma dinâmica muito legal com os nossos jovens, aproveitando a campanha do Setembro Amarelo. E aí eu queria hoje estar aproveitando e estar respondendo perguntas que vocês mesmos encaminharam para a gente estar falando sobre isso, porque por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não estão tão ambientadas com essa campanha, que a Associação Brasileira de Psiquiatria, desde 2014, se eu não me engano, eles lançaram a campanha de Setembro Amarelo. Por que essa campanha é tão importante? Porque os números de suicídio, eles são assustadores. E mesmo dentro da igreja, nós precisamos estar atentos, não só à nossa vida espiritual, mas nós precisamos estar atentos às nossas vidas emocional também. Pessoas, eu estava aqui conversando, antes de darmos início, estávamos conversando que quantas pessoas chegam com histórias dificílimas, passaram por processos dificílimos na sua vida pessoal e têm as suas emoções feridas enormes. Então, uma das primeiras perguntas, é como é que surgiu, então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, hoje já até bem evoluída, essa questão do Setembro Amarelo lá no Brasil, tem essa campanha baseada na vida de um jovem, resumindo aqui para vocês, um jovem americano que amava seu carro amarelo e aparentemente tinha a sua vida muito normal, muito tranquila, mas a família foi surpreendida com uma carta de despedida. Esse jovem tinha se matado. E no enterro, os pais, os amigos pegaram esse símbolo do carro amarelo que ele gostava tanto e distribuíram fitas, Então, essa campanha tomou força baseada numa história real. E histórias que, infelizmente, hoje, nesse momento, estão se repetindo. Para vocês verem, a gente faz uma rápida pesquisa na internet e você vê que no Brasil são, acho que por ano, em torno de 13 mil suicídios por ano. União Europeia parece que são 47 mil suicídios por ano. Portugal, na última fonte que eu estava estudando, 3 suicídios por dia. E a nível mundial, 1 milhão de suicídios por ano. E tudo isso começa com um transtorno, que vem muitas perguntas, inclusive, sobre como que isso começa, como reparar. Então, eu, apesar de pastora, eu sou psicóloga, e eu estou há uns 12 anos já na área clínica exclusivamente. Eu venho de 20 anos de recursos humanos, então tinham muitos funcionários, que chegavam até nós para um tratamento, por uma orientação, por um encaminhamento. Mas nos últimos anos, nós da Jeová Rafá, nós fazemos questão, gente, de setembro parar para falar sobre isso, para falar com os pais, sobre a importância da presença, sobre a importância de estar olhando o seu filho, e a gente reparar, às vezes não tem sintoma aparente, mas seu filho, alguém próximo pode estar passando
por uma necessidade de atenção. Ou você mesmo vai chegar esse podcast até você, sabe? Não se limite, não fique só, procure ajuda. E eu, como psicóloga, mesmo na igreja, eu sempre estou falando, como é que você vê? Como é que você pode ajudar? Por exemplo, esse jovem que serviu, né, de um símbolo para o Setembro Amarelo, ninguém reparou. Mas a verdade é que, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente precisa falar de um transtorno, que é a depressão, o transtorno depressivo. E é muito diferente de tristeza profunda, de tristeza, é uma emoção. A depressão é um transtorno, ou seja, saiu, né, da normalidade. Então, para você ter uma ideia, alguém precisa já no mínimo de ter um histórico de 6 meses, não com um sintoma, tá? Um dos sintomas, mas pelo menos quando você envia um paciente, o indivíduo vai ao médico, psiquiatra, ele precisa pelo menos apresentar meia dúzia ali de sintomas. Então, hoje nós vemos muita desinformação e excesso de informação errada. Então, o que acontece? Tristeza profunda, tristeza somente não é transtorno de depressão. E muitas das vezes as pessoas estão sendo diagnosticadas, medicadas de forma errada, né? Então, isso é muito sério. Então, alguém pode estar triste, desanimado, pode ser um transtorno bipolar tipo 2, que a gente não vai entrar aqui hoje em transtornos, não é objetivo falar de todos os transtornos, mas pode ser a taxa hormonal pode estar em desequilíbrio, essa pessoa pode estar com problema intestinal. Hoje os médicos falam, né, que nós temos um segundo cérebro, é o intestino. Então, problema intestinal pode causar, né, desânimo, a própria falta de vitamina D, né, um desequilíbrio nas vitaminas no corpo podem causar desânimo, apatia, falta de força. Então, é necessário, quando alguém chega até mim, eu pergunto, né? Eu já logo pergunto, há quanto tempo você fez seu check-up? Como é que tá o hormônio? Como é que tá a vitamina? Você foi ao médico? Então, eu sou, né, adepta e simpatizante de uma medicina integrativa. Então, não é qualquer coisa que é o transtorno de depressão. Essa é a primeira coisa. A gente precisa desmistificar muita coisa que a gente é comunicado, é informado e não é certo. Tá? Uma coisa é também o autodiagnóstico, né? Se automedica. Não faça isso. Procura ajuda. E quando essa pessoa chega, né, uma das perguntas aqui também que chegaram, sempre chega a mim quando eu começo a falar sobre Setembro Amarelo, uma das perguntas é: como que a senhora atende? Como que a senhora orienta? Então, a primeira coisa é essa: procura um médico. Outra dica que a gente pode também estar aqui falando sobre dentro do Setembro Amarelo, dentro dessa campanha, é que depois de você procurar um médico, eu sempre falo, procura um nutricionista. Tá? O psicólogo, eu não acredito num tratamento eficaz somente do psicólogo. É necessário um remédio para equilibrar, né, a química orgânica. Senão, essa pessoa ela está tão desanimada, ela está tão abatida, né, que é um dos principais sintomas do transtorno depressivo, que ela não vai ter força, nem ânimo, nem concentração para estar, né, pensando e organizando emoções, sentimentos e ações. Então, o desânimo é um sinal, tá? Outro sinal é que tudo que você ama fazer, tudo que aquele indivíduo ama fazer, ele não tem gosto nem prazer, ele não tem força, né? Ele não tem esperança. E dentre vários outros sintomas, quando a depressão ela já é avançada, ele começa a verbalizar querer morrer ou querer tirar a própria vida. Então, é necessário que você não despreze
né? Uma pessoa que está falando, eu quero morrer, se eu morresse ia ser melhor, não despreze. Aquela pessoa está mandando um recado. A gente fala, ninguém quer morrer, as pessoas estão pedindo ajuda. Mas o desespero, sabe, o buraco, eu costumo falar, o mundo cinza. O pessoal da arte não gosta muito não, né? Mas quando nós pegamos um mapeamento de um cérebro de alguém que está com transtorno depressivo, é tudo... cinza, negro, preto, aquela, né, sem cor, sem a cor da saúde. Então, eu falo que é como se fosse o mundo cinza, o mundo preto, sabe, sem força para viver. Então, essa pessoa, ela precisa repor a força física, ela precisa de remédio, ela precisa do psicólogo, né? Ela precisa do remédio através do alimento, né? Ela precisa procurar um nutricionista. Nossa, pastora Andressa, ela está falando que remédio tá na comida. Sim, o remédio está na comida. E, se eu não me engano, a dona da Amazon, uma das mulheres mais ricas, se não a mais rica do mundo, né? Uma das mais ricas do mundo, ela recém-inaugurou uma faculdade de medicina integrativa. Então, é uma leitura, ela é uma visionária. Então, ela está querendo dizer que a medicina, ela não pode só observar o sintoma. Ali vai ter uma cozinha que vai servir de remédio, exercício físico, que é outra coisa que eu sempre oriento, tá? O exercício físico, ali horas de meditação. Então, a medicina integrativa, o que ela fala? Ela fala de um indivíduo precisando ser observado em todos os âmbitos, multidimensional. Como é que está a família, como é que está o casamento, os relacionamentos, a amizade, o trabalho. Então, esse indivíduo, ele precisa de um olhar, né, integrado, não só focado em sintomas. Então, tá aí, eu resumo assim, né? Eu acredito no multidisciplinar. Então, é o médico, é o psicólogo, é o nutricionista, é o exercício físico. Então, você precisa ter uma qualidade de vida. Então, eu acredito nesse tipo de tratamento. E fora o espiritual, né, que hoje também pesquisas e mais pesquisas falam do poder da oração. Pesquisas e mais pesquisas falam do poder de você acreditar, né, em algo, você meditar. E, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de falar que meditação não está, né, na Bíblia. Meditação é que em Josué 1, Deus fala para Josué, medita dia e noite. É o tempo separado, é o tempo de oração, é o tempo da conversa. Então, realmente, como diz, né, o psiquiatra Augusto Cury, Jesus é o maior psicólogo que já existiu, o maior médico, o maior psiquiatra, o maior tudo. Porque é esse tempo de entrega, de meditação na palavra, né, algo que você para de lutar sozinho. Nós somos uma igreja, estamos aqui, né, numa atmosfera também espiritual, mas também científica, profissional, e eu creio que de ajuda. E uma outra pergunta que vocês enviam, né, é que se ainda hoje, 2025, existe ainda uma resistência, um preconceito dentro do meio cristão evangélico, gente. E a gente o tempo todo ouve, né, que eu não sou louco não, né? Então, gente, o médico, o psiquiatra, ele medica, ele que tem ali o conhecimento profundo, né, dos remédios ali da farmácia, mas e o psiquiatra, ele não cuida só de loucura, como o psicólogo também não cuida. Isso é uma área, também é um transtorno, e para cada transtorno, para cada diagnóstico, uma medicação, um tratamento, sabe? E o psicólogo é a mesma coisa. Então, todos nós temos emoção. Vamos lá, partir disso. Todos nós nascemos com emoções, as primárias, alegria, tristeza,
o nojo, o susto, a surpresa, sabe? Raiva, a ansiedade. A ansiedade, a emoção, o transtorno de ansiedade precisa de tratamento. Mas a ansiedade é a emoção conhecida como aquela emoção que nos prepara para algo à frente. Como, por exemplo, né? Dando um exemplo. Eu preciso me preparar o quê? Para ter um filho. A mulher precisa se preparar para um filho. Então, ela vai ali fazer um checklist. Primeira coisa, eu preciso de um check-up, então eu preciso organizar minha saúde, eu vou precisar comprar móveis, eu vou precisar comprar, né, roupas pro bebê que vai nascer, e a gente fica o quê? Ansiosa pelo parto, vai ser normal, vai ser cesárea, qual vai ser o médico, aonde que eu quero ter, qual é o hospital que eu quero ter, em que condições, um parto mais, né, humano, natural, dentro de água, eu quero ter meu filho na minha casa, não, eu quero ter filho no hospital, qual hospital? Então, a ansiedade é a emoção que te prepara para algo. Mas o transtorno dessa emoção, né, que atrapalha a sua rotina e atinge o seu físico, é o que atrapalha. Tá? E, inclusive, muitas das pessoas acham, tá, que estão depressivas, mas elas estão ansiosas. E muitas estão os dois, mas isso também é papo para outra oportunidade. Então, voltando à pergunta, ainda tem resistência dentro do meio cristão evangélico? Sim, ainda há resistência. Tá? E uma orientação aqui, uma dica, uma orientação. O espaço emocional, todos nós carregamos, o homem ele é tricotômico, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Então, nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos cuidar do espírito, mas nós precisamos cuidar da alma. Né? Nós precisamos cuidar da nossa história. Muitos de nós nós chegamos na igreja com histórias complicadas, ouvindo, passando, sofrendo, sendo vítimas e tendo cicatrizes profundas. E nós entendemos isso. Então, acreditamos, como a palavra diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E nós vemos, aqui tem uma pessoa também, me dá exemplos, pastora Andréia, né, de casos na Bíblia de pessoas que sofreram com depressão. Elias é o mais falado, mas eu, analisando a vida de Ana, né, que está lá em 1 Samuel, Ana, mãe do profeta Samuel, eu acredito que Ana passou por uma depressão, né, em algum grau, mas eu acredito, pela amargura de alma. Então, quando você fala amargura de alma, né, e onde nós vemos Alcana falar, né, nossa, Ana, é como se ele falasse, Ana, eu não sei o que eu faço. Né? Eu faço tudo o que eu posso por você, né? Tento ser um bom marido, te dou atenção, oferto por você, faço tudo por você e não parece o suficiente. Né? Então, eu creio que ela passava, não sei por que grau, mas eu, né, na leitura que a gente tem, né, na nossa área profissional, na habilidade que a gente adquire, que Ana tinha algum grau de depressão. Então, o que eu aconselho? Esses dois respondendo essa pergunta. Creio que são os dois mais clássicos, né, que passaram por um quadro depressivo e são homens. A Bíblia fala Elias era um homem sujeito, né, aos problemas que, como eu e você, temos até hoje. Mas nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos confiar naqueles profissionais que receberam aquela competência, aquela habilidade, aquele tipo de inteligência para tratamento. Né? Então, muitos falam até hoje, meu médico é Jesus, né? Mas Deus, quando Ele quer, Ele usa o médico. Deus, quando Ele quer, Ele não usa o médico. Né? Deus, quando Ele quer, Ele cura a emoção diretamente, mas quando Ele quer, Ele permite que aquela pessoa vá buscar um tratamento com um psicólogo, com um médico, psiquiatra. Então, tem exemplos bíblicos no que não tem na Bíblia, né? Deus é perfeito, Ele deixou a Bíblia com todos os tipos de personalidades, de dilema, para que a gente veja que aqueles homens e mulheres usados pelo Espírito Santo para registrar a Bíblia também têm seus dilemas, problemas, passaram por processos. Então, é necessário a gente, se permitir quebrar com esse preconceito que
já está menor, mas ainda é grande, gente, ainda é grande. Nós temos que ter muita paciência, né? De novo, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, nós temos que ter muita paciência com cada um, com cada pessoa que Deus coloca nas nossas mãos para cuidar. Mas, claro que o próprio Jesus fala que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Então, é claro que a gente tem que, como pastores, como líderes de rede, nós temos que ter paciência e cuidar e tratar e ali seguir pelo ritmo de cada vida, cada alma que Deus nos dirige. Mas também tem o confiar, né? Então, isso aqui é um convite a você confiar. Confiar que você tem pastores que podem te ouvir, pastores que são éticos, né? E a psicologia, ela tem uma ética. Então, ali é um momento que o que você falar não vai ser levado, o que você falar não vai ser aberto. A gente tem uma ética pastoral e a gente precisa eu ainda tenho, né, ainda o peso da ética profissional. Então, nós estamos falando, né, de Setembro Amarelo. Observa seu filho, né? Se observa a sua casa como que está. A gente precisa ser presente nesse mundo de tanta correria, né? Esse mundo onde uma isca do ter e adquirir patrimônio, poder financeiro, é um convite, né? É uma tentação. Nós sabemos que isso não basta. Tá? Claro que não é só dentro da igreja, tem muitas pessoas que não estão dentro de uma instituição religiosa que tem esse discernimento, tem essa inteligência emocional. Faz questão da mesa, faz questão da presença, faz questão de observar o esposo, a esposa, o filho, a irmã. Então, nós precisamos, né, desse olhar, nós precisamos ter esse discernimento, como nós estamos, né? Como é que está a nossa casa, como é que está a nossa família? Eu tenho dado bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não quero falar, estou tão cansado do trabalho. Nós decidimos ter uma família. Quem decidiu se relacionar, né? Quem decidiu ter uma família, mesmo que você não more perto de familiares, pela jornada de vida que você tem, pode estar em outro estado, em outro país, mas nós precisamos decidir ser presentes, né? Porque nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos, familiares precisam, sabe, às vezes de uma pergunta, de interesse, né? Você está bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? E às vezes a pessoa não quer falar na primeira vez, na segunda vez, mas nós podemos comunicar de várias formas nosso amor e a nossa atenção. Nós precisamos entrar no quarto dos nossos filhos, nós precisamos, como os pais responsáveis, entrar no celular dos nossos filhos, né? Nós precisamos ser presentes um para com os outros, porque nós estamos falando aqui como igreja, né? E a igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de compartilhamento. E eu, desde quando eu me converti, eu ouço que a igreja ela é um grande hospital. Só que ela é um hospital, pode ser para o físico, ela pode ser um hospital para o espírito, mas ela é um hospital emocional também. Eu costumo falar uma coisa, né? As pessoas estão dizendo aqui, também estão fazendo uma outra pergunta sobre... de vez em quando, o que eu comento, que é se a depressão atinge muito imigrantes. Vai ser até o próximo ponto que eu vou estar abordando hoje. Então, assim, a igreja é uma grande estratégia de Jesus. Ele sabia o poder da igreja, né? Tanto para perpetuar a palavra, né? A grande missão da comissão, que nós somos uma grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né, até os confins da terra, mas o poder da comunhão, né? Nosso pastor Rafael, que eu quero mandar um beijo, né, para o pastor Rafael aqui,
nesse momento, pelo líder que ele é, também o pastor Cássio, né, que esteve entre nós, por acreditar, né, no poder da igreja ainda. Quantos não acreditam mais no poder da igreja? Quantos ainda não querem mais atender? Uma liderança que não quer ter o trabalho de atender, de ligar, de se comunicar, de dizer sinto a sua falta, sabe? Nós somos assim, beneficiados pelo Espírito Santo de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por nós termos mestres que não querem só ensinar, querem participar e colaborar e seguir junto. Né? Nem à frente, nem atrás, mas estar junto. Literalmente chorando com quem está chorando, se alegrando e sendo motivo de alegria. Né? Então, nós temos essa realidade que Cristo fez a igreja como uma grande estratégia, um grande hospital. E a comunhão, ela salva, sabe? Também. Ela continua salvando, ajudando a salvar. Quem salva é Cristo também, mas nesse sentido, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Essa comunhão, esse contato, sabe? Quantas pessoas entram pela igreja e a recepção dá um abraço, dá uma balinha, né? Na Jeová Rapha tem muito isso. Dá uma balinha, dá um bombom, dá um recadinho e aquelas pessoas chegam e elas vão falar, né, que, nossa, era tudo que eu precisava no dia de hoje. Um abraço, né? E nós já sabemos, a neurociência já comprova, né, que não pode ser um abraço, tem que ser o abraço, né? Se eu não me engano, acho que 30 ou 60 segundos, mas tem que ser o abraço, né? O toque físico, a presença. Quando a palavra diz que não é bom que o homem viva só, eu acho que não é só... Não está falando só de um companheiro a mais, porque tem gente que tem o dom, né, dali de ficar só e ter a vida só para Cristo. Tem gente que escolhe, e eu creio que isso é um dom. É um dom, você estar só e não querer família, não querer ninguém e ter um propósito. Tem pessoas que vão viver bem, ok, mas não é bom que o homem viva só, porque nós fomos feitos para estar em comunhão, em comunidade, né? Aprendendo, relembrando, reaprendendo, se relacionando, porque é no relacionamento que nós amadurecemos, né? Nós vemos hoje pessoas que estão abrindo mão da comunhão, e é bíblico, congregai. Paulo fala congregai. Né? Nós estamos vendo pessoas que estão abrindo mão da comunhão para não se estressar, para não se decepcionar de novo, né? Ou porque acham que hoje está na moda, né? É abusivo, o líder é abusivo. Tem realmente líderes abusivos, não estou generalizando, mas, na verdade, há uma ordem, né? As coisas do Senhor são com ordem e decência. E nós estamos falando de reino. Então, as igrejas têm sua doutrina, cada um com as suas doutrinas, com a sua regra, mas a verdade é que o anjo da igreja é o pastor. E esse pastor tem líderes, e esses líderes ajudam a cuidar de pessoas, né? E ali tem regras, tem horários, e tudo isso é saudável. Você sabe por quê? Porque a gente tem que viver com regra no trabalho, a gente tem que viver com regra no governo que legisla sobre no país que a gente está, né? Ele legisla, então tem pessoas que abrem mão, é porque a igreja, porque lá tem que ser assim, tem que ser assado, sim, né? Até se você abrir mão da igreja, se você tem filho, se você tem ali, tem as regras da sua casa. Então, ninguém foge de regra. Eu, há muitos anos, muitos anos, vou falar em uns 20 anos, eu vi uma pesquisa, agora não lembro a fonte, tá? Onde foi extraída. Mas eu vi uma pesquisa que toda comunidade que resolveu ser anarquista, ela, em poucas décadas, ela se desfez, né? Ou ali aquelas pessoas morreram ali naquela realidade, outros abandonaram naquela realidade, porque, na verdade, sempre vai se levantar um líder, sempre vai ter regras, sempre vai ter alguém que dá as regras, sempre vai ter algum tipo de governo. Então, assim, a igreja, ela cura, mas ela precisa também estar atenta. Por quê? Porque nas últimas décadas nós nos surpreendemos vendo cristãos se suicidar.
Nós nos surpreendemos vendo líderes e pastores tirar a própria vida. Por quê? Porque não cuidaram das suas emoções, né? Não procuraram tratamento e tentaram ser forte. Não, o Espírito Santo vai fazer. Não, ele faz. Mas o Espírito Santo é um espírito também de sabedoria, né? E a palavra diz que se a gente não cuidar do templo, a gente vai ser destruído pelo templo. Então, tem lá uma grande dica, tipo, eu habito em você, você é meu templo, então, né, cuida do templo. A gente precisa cuidar do templo, a gente precisa estar forte, sabe? Para poder também ter um corpo forte, ser um corpo forte, para a gente poder servir também com força, né? Criar nossos filhos, organizar nossa casa, trabalhar e ainda trabalhar no ministério. E assim, que é a última pergunta aqui que eu tenho, né? Depois da gente estar falando ainda sobre a dificuldade ainda no meio cristão evangélico, muitos acreditarem na psicologia, né? na orientação através de um psicólogo cristão, né? É sobre o imigrante, que é a nossa realidade, né? Eu não sei onde esse podcast vai chegar. Eu peço que o Senhor, o Espírito Santo, possa soprar a cada alma que precisa de um alívio, de uma orientação, né? Que esse possa ser um momento de esclarecimento e de força para quem precisa estar buscando ajuda. É um outro caso, né? O imigrante, o missionário, que vai para outro país e, às vezes, vai sozinho. Não é fácil. Muitos deixam tudo para trás. Uns não vêm com família, não vêm com amigos e deixam temporariamente, que é um caso, ou, né, assim, que desejam permanecer em outro país, com uma cultura diferente que vai precisar ser aprendida, uma língua diferente. E há casos de muitos missionários que ficam isolados, dependendo da comunidade ali onde ele está, ele não é inserido. Dependendo de onde ele esteja, tem uma dificuldade ainda da língua, da comunicação, e ali ele pode receber, né, algum tipo de de rejeição, porque não fala adequadamente a língua, porque veio de outro país. E não são poucos os missionários que entram em depressão, alguns vêm com família para o exterior, e se não cuidar da família, pode vir a enfrentar um divórcio, né, onde, né, na maioria dos casos que eu vejo, a esposa fala: não quero ficar, vou voltar, se você quiser, fica sozinho. Então, como eu coloco aqui na minha página no Instagram, tá, gente? @pc_Andréa Rocha. Eu falo que a saúde mental no exterior é prioridade. Porque você praticamente, a maioria começa do zero, né? Nós que somos missionários, a gente queimou as nossas carroças e nós viemos, mas nós precisamos nos sustentar e nós precisamos cuidar da mente, nós precisamos cuidar de filhos, de família, de casamento, do ministério. Nós precisamos de ajuda, então nós precisamos não nos isolar. Então você também, missionário, que um dia você pode estar acessando esse material, não se isole. Peça ao seu pastor ou busque estar dentro de uma rede de apoio. Então, aqui em Portugal nós temos, né, associações de imigrantes. Então, faça parte. Se você está sozinho, faça parte da associação, né? Busque procurar oferecer ajuda, de repente, para os missionários que estão na sua igreja. Fala para eles que eles não estão só. Porque muitas das vezes você está passando por um quadro, né, gente? Está passando, mas não sabe dar nome ao que você está passando, né? Então, quando você informa
forma, você também oferece conhecimento, você traz esclarecimento e o entendimento àquela pessoa. Puxa, de repente é isso, né? Eu estou num contexto de imigrante, então eu estou isolado. Quantos não me aceitam aqui? Nós estamos em Portugal, o chamado país primo, né? Então, há facilidade da proximidade da língua e você vai se acostumando às diferenças dos significados das palavras, dos contextos. Isso é um facilitador, mas nem sempre o imigrante brasileiro, ele vai estar no país primo, né? Um país que tem tratados, um país que tem acordos, nem sempre. Ele vai começar literalmente do zero. Então, quando você chega, né? Tem uma pergunta que está perguntando: a senhora sofreu isso? Passou? Sim, passei. Eu tenho 30 anos de psicologia no Brasil, atendo brasileiro. Daqui ainda atendo no Brasil, atendo nos Estados Unidos, né? Eu atendo na França, eu atendo brasileiro no Japão. Então, brasileiros aqui em Portugal. Aí aqui eu tenho que ser consultora, né? Eu tenho que ser mentora, eu tenho que ter mentoria. Mas eu, depois de 30 anos, depois de ter várias especializações, eu preciso estar debaixo da legislação portuguesa para ser psicóloga aqui. Então, vou eu fazer curso, fazer o que eu preciso fazer para me adaptar. Mas é fácil? Não, não é fácil. Você tem que realmente aceitar. Você tem que aceitar, recomeçar. Começar do zero, começar tudo de novo. E isso é fácil emocionalmente? Não é fácil. Depois de 1, 2 anos, né, que se você entra na jornada, né, seu cérebro realmente realinha, você acostuma, mas nisso tudo, gente, tem uma decisão. Então, eu, né, hoje, estando na pele de um missionário no exterior, eu falo que antes de você vir para o campo missionário, tá? Isso não é só em outro país, não, hein, gente? Em outra nação, não. Estou aqui lembrando até de uma pessoa que falou comigo, e de especialistas também, psicólogos que cuidam de imigrantes. Isso não acontece só de um país para o outro. Foi até uma lembrança boa. Isso também acontece de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? É o que a gente chama de luto migratório. Então, dentro de todo esse pacote, gente, de nós estarmos, né, no Setembro Amarelo, ainda tem essa questão, né, de podermos ter o risco de enfrentar um impacto emocional quando você está no exterior, em outra nação, outro costume, outra cultura, começando num lugar que as pessoas não te conhecem, né? Não conhecem o teu trabalho, não sabem quem você é, né? Sabem que você é estranho, né? Estrangeiro vem de estranho a um determinado lugar. Então, Jeová Rapha é uma igreja de imigrantes, né? Tem chegado, graças a Deus, né? O povo local tem vindo, o Espírito Santo tem acrescentado. Então, assim, acho que o último ponto, né, desse podcast é esse. Nós somos aí a Jeová Rapha, né, que quer te convidar, você também nos visitar, você que é imigrante, nos visita. Nosso pastor Rafael fala, olha, quem nos visita dificilmente quer ir embora, porque é uma igreja muito amorosa, graças a Deus. Mas não fique só, sabe? Se você tiver aí contato, fica aqui o convite, não fique sozinho, sabe? Venha estar em comunhão, porque isso é uma grande ajuda, sabe? Você chega num país, né, num lugar estranho, num país estranho, então tem aquela palavra de destino, né? Tem aquele alinhamento de propósito, tem a comunhão, e isso emocionalmente ajuda muito, inclusive, a gente conseguir e pregar o evangelho, né, a toda criatura, onde Deus nos coloca para nós podermos concluir essa missão, né, até que Ele venha. Então, é mais ou menos isso. Tá? Tomara que nós tenhamos outras oportunidades. Eu tenho certeza que nós vamos nos ver de novo,
com mais assuntos, né, de psicologia no exterior, de emoções, né? E foi um prazer, foi um prazer. Eu peço muito que Deus abençoe vocês, o Riscliffe, a Jéssica, por estar abrindo o coração e colocando o talento deles, né? A habilidade, a inteligência, a carreira deles à disposição, né, do Evangelho de Cristo. Um grande beijo, desejo toda a sorte de bênção para eles. E eu termino por aqui, gente. Eu pode continuar mandando pergunta e eu tenho certeza que a gente vai ter outra oportunidade para continuar a bater um papo. Um grande beijo, tá? Uma boa semana. Tchau, tchau.